Os Segredos do Casarão, romance espírita de Elizabeth Hartmann, parte 2, capítulo 6, O Problema de Tonico. Terminada a narrativa, Adalberto deu um suspiro e olhou para o mentor espiritual Geraldo, como que perguntando por que havia sido interrompido o relato. Já é tarde, Adalberto. Você tem de voltar para o seu corpo. Obrigado pela ajuda, agradeceu, mentalizou o corpo e numa fração de segundo já estava nele. Eram 6 horas da manhã quando o despertador soou a campainha, acordando o médium. Levantou-se, fez sua higiene, tomou o café da manhã que sua esposa já havia preparado e saiu para mais uma de suas caminhadas matinais. Por ser aposentado, procurava manter a forma física andando. Na padaria, Valdomiro terminava uma fornada de pãezinhos cheirosos e quentinhos, deixando no ar aquele aroma delicioso. Tonico mais uma vez não havia aparecido para o trabalho, e seu Joaquim voltou a falar em despedi-lo. Em conversas anteriores, Tonico contara mais ou menos o seu problema para Valdomiro. Zezinho, único filho, estava andando com companhias não muito recomendáveis, embriagando-se, e algumas vezes, quando estava sóbrio, dizia ver um vulto que parecia ser o seu avô. Seu pai também suspeitava de que ele estava usando drogas. Valdomiro resolveu passar na casa do amigo na hora do almoço, para tentar ajudá-lo de alguma forma. No mínimo, tentar fazer com que ele não faltasse tanto ao trabalho, pois isso iria prejudicá-lo ainda mais. Era mais de 12:30 quando Valdomiro chegou à casa de Tonico. Bateu palmas e gritou: "Ô de casa, tem alguém aí?" Tonico saiu sorridente. Apesar dos problemas enfrentados, ele sempre mantinha o bom humor. "O padeiro de Araque está perdido", disse ele brincando com Valdomiro. "Vá entrando que a casa é sua." Valdomiro entrou e foi logo sentando no sofá. "Valdomiro quer um cafezinho?" perguntou a esposa de Tonico. "Não, obrigado, Mariazinha." "Qual o motivo de sua visita? Algum problema na padaria?" quis saber Tonico. "Seu Joaquim falou alguma coisa de mim?" "Falou. Está ficando difícil contornar a situação. Você precisa dar um jeito para não faltar tanto. Logo o homem perde totalmente a paciência e acaba mandando você embora. Ele só não fez isso ainda porque você é bom funcionário e eu estou sempre dando um jeito." E eu agradeço muito. Meu filho ficou a noite toda fora de casa e eu não conseguia dormir. É por isso que eu vim aqui. Houve uma época em que você me criticava, me chamando de ateu, só porque eu não seguia nenhuma religião. Na verdade, eu experimentei seguir várias, e você até mesmo me levou algumas vezes na sua igreja para participar do culto. Mas nunca encontrava respostas para as minhas perguntas, só que agora eu encontrei. Sou feliz e por isso estou aqui para tentar ajudá-los. Vai depender só de vocês." "E que religião é essa que conseguiu cativar você?" perguntou Tonico. "O Espiritismo", respondeu Valdomiro com bastante convicção. Tonico e sua esposa entreolharam-se e ficaram boquiabertos, com uma tremenda cara de espanto. "Espiritismo, você está maluco. Isso é coisa do demo", gritou Tonico, ficando de pé em frente a Valdomiro, que continuava tranquilo. "Não é não", respondeu ele. "É a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. E tem mais. Você me levou mais 3 vezes para assistir ao culto em sua igreja. Agora vou levar você para participar de uma reunião espírita." "Vai? E quando vai ser isso?" perguntou Tonico, tentando zombar e desafiar o amigo. "Hoje." "Hoje? É sim. Você está surdo ou está dando uma de mané, hein?" Tonico olhou para a esposa como quem procurasse defesa para sair daquela situação. Porém, ela só encolheu os ombros e fez biquinho como quem dissesse: "Você é quem decide." Afinal, o amigo estava ali apenas tentando ajudar e dizer não seria no mínimo indelicado. Além disso, Tonico ia ao culto apenas por hábito, pois não encontrava todas as respostas para suas dúvidas, mas como se sentia bem indo lá, continuava a frequentar.
Não sei não, falou Tonico coçando o queixo. Valdomiro se ajeitou na poltrona, tomou um ar mais sério e falou num timbre de voz mais forte, diferente do jeito que costumava falar. Tonico, somos amigos há muito tempo, mais tempo do que você pode imaginar. Sempre respeitei você, sempre procurei ser o seu melhor amigo. Porém, o momento requer seriedade para que consigamos resolver todos os nossos problemas. Quando você pediu, eu acompanhei para assistir ao culto da sua igreja. Não era o que eu queria, mas em atenção à nossa amizade eu fui. Hoje estou pedindo apenas que você vá só uma vez comigo à reunião no centro espírita. Só uma vez. Apenas um pouquinho de esforço que acredito será muito recompensador. Tonico ficou parado, meio espantado com a forma de falar do amigo. Nunca o havia visto falar daquele jeito e com aquela voz tão estranha, mas que ao mesmo tempo parecia tão familiar, parecendo ser a voz de uma pessoa muito próxima da família. Às 19 horas passarei aqui para pegar você. Esteja pronto. Falou Valdomiro saindo em seguida, não dando tempo para o amigo retrucar. Na rua, Valdomiro deu um suspiro e começou a pensar no que havia acontecido. Nunca tinha tido uma experiência tão estranha, nada parecido com aquilo. Era como se alguém falasse por meio dele, e aquela dormência no corpo era tudo muito estranho. Estava tão distraído que quase deu uma trombada em Adalberto, que se encontrava no seu caminho. Olhe para onde vai, meu rapaz. Assim você vai acabar atropelando alguém, brincou Adalberto. Valdomiro contou em poucas palavras para o amigo o que havia ocorrido na casa de Tonico. Adalberto escutou com atenção e esclareceu o rapaz. Você deve ter uma mediunidade mais acentuada. Teve uma experiência de incorporação espontânea e precisa estudar a doutrina espírita e trabalhar para aperfeiçoar a sua mediunidade e ter controle sobre isso. Inco o quê? Espantou-se Valdomiro. Incorporação é a comunicação de um espírito por meio de um médium. Você ainda não sabe nada sobre isso? Sim, sei, agora me lembro. Li sobre isso num livro que o senhor me emprestou. Acho que você deveria fazer sua inscrição no curso preparatório para o espiritismo hoje mesmo. Acha mesmo? Perguntou Valdomiro. É lógico. Você, sendo um médium em potencial, pode ter servido de intercâmbio. Veja, talvez algum parente ou espírito protetor do seu amigo estivesse lá tentando ajudá-lo, e ao ouvir a conversa e perceber sua mediunidade acentuada, aproveitou para exprimir de forma mais direta o seu conselho. Entendi, mas não é necessário que o médium faça uma preparação antes que aconteça uma incorporação? Quis saber Valdomiro. Em condições normais, sim, mas ali a necessidade da comunicação era urgente, e o médium não precisa necessariamente estar sabendo que vai haver uma comunicação. Isso ocorre a todo instante. Nós estamos constantemente em contato com os espíritos. Estamos muitas vezes sendo intuídos. Basta só um pouco mais de sensibilidade e o intercâmbio acontece. Que maravilha! Quer dizer que alguém conhecido de Tonico me utilizou para convencê-lo a ir ao centro espírita? Bem esperto. Que coisa fascinante. Se convenceu, não sei. Só saberemos à noite, disse Adalberto, colocando uma das mãos no ombro de Valdomiro. Pouco sabemos da real grandeza do mundo em que vivemos e, além disso, ele tem o livre-arbítrio. Valdomiro olhou para Adalberto, tentando alcançar o verdadeiro significado daquelas palavras, quando deparou com o relógio da igreja. Caramba! Já são quase 2 horas. Seu Joaquim deve estar subindo pelas paredes. E saiu correndo. Até logo, seu Adalberto, e obrigado pelas explicações. Adalberto abanou a mão em sinal de despedida e voltou para o seu caminho, sorrindo e meditando sobre a experiência de Valdomiro. Como é interessante a espiritualidade trabalhando sempre no auxílio dos encarnados. E estes, na maioria das vezes, não têm a menor ideia do que recebem, ignorando e não tirando proveito desse precioso auxílio. Se ao menos o homem procurasse higienizar mais seus pensamentos, imaginando coisas boas, procurando ver o lado bom de tudo e de todos, com certeza receberia muito mais ajuda.
Capítulo 7. No Centro Espírita. Já eram mais de 19 horas e quase todos os trabalhadores do Centro Espírita já haviam chegado. Valdomiro chegou com Tonico, que vinha atrás, observando tudo com olhar desconfiado. Tem certeza de que não tem nenhum espírito aqui? Perguntou. Tenho. Você só vai encontrar amigos por aqui, respondeu Valdomiro com firmeza. São pessoas normais como você e eu. Eu posso ajudar os companheiros? Perguntou uma senhora simpática se aproximando. Obrigado. Precisamos falar com seu Adalberto. Ele já chegou? Indagou Valdomiro. Sim, ele está na livraria. Valdomiro agradeceu, fez sinal para Tonico acompanhá-lo e foi em direção à livraria. Lá Adalberto conversava com uma das voluntárias que cuidava da venda dos livros. Então, Teresa, está gostando do seu novo trabalho? Perguntava ele. Nossa, seu Adalberto, nunca me senti tão bem em minha vida. É tão maravilhoso. Quando é o meu dia de dar plantão aqui, eu não vejo a hora de vir. Gosto muito de ler. Leio quase todos os lançamentos e quando as pessoas vêm aqui precisando de ajuda na busca de algum livro, procuro orientá-las para levarem o que possa lhes dar as respostas de que precisam. E sabe que é interessante? Quando acabam de ler, vêm me procurar para agradecer o bem que a leitura lhes fez. Ótimo! Vamos torcer para que esse seu entusiasmo perdure por muito tempo. E se as pessoas estão gostando, continue assim, não é? Eu acho que sim. Estou até planejando formar um clube do livro espírita. O que o senhor acha? Perguntou a moça. Toda iniciativa é válida, porém você precisa tomar cuidado para não se sobrecarregar e acabar perdendo o ânimo. É preciso administrar bem o seu tempo, para que nenhum dos trabalhos seja prejudicado. Procure reunir mais auxiliares para os novos projetos. Assim você poderá executá-los com maior segurança e estará dando oportunidade de outras pessoas também serem úteis. Obrigada pela dica, seu Adalberto. É sempre bom ouvir alguém com mais experiência. É verdade. A gente fica muito entusiasmada e pode acabar estragando tudo. Adalberto sorriu. Nesse instante, Valdomiro e Tonico entraram na livraria. Vejo que você conseguiu trazer o seu amigo, disse dirigindo-se aos rapazes. Aqui está o Tonico. Como Adalberto já sabia da história do amigo de Valdomiro, apertou a mão de Tonico e disse a Valdomiro. Ainda temos tempo antes de recomeçar a reunião. Por que você não leva o Tonico para tomar um passe? Certo. Então até já, respondeu Valdomiro. Venha, Tonico. Depois de saírem da livraria, Tonico puxou o braço do amigo e disse, que negócio é esse de tomar passe? Relaxa, amigo, você vai gostar. E depois você nunca ouviu falar de imposição de mãos? É a mesma coisa. E foram para a sala de passes. Às 8 horas em ponto, Adalberto deu por iniciada a reunião pública do Centro Espírita. Foi feita a prece inicial por um dos participantes da mesa. Em seguida, foi lido um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Adalberto fez o comentário do texto lido. Falou emocionado à plateia sobre a passagem que, estando Jesus crucificado entre dois ladrões, um deles pediu ao Mestre, Senhor, quando entrardes no vosso reino, lembrai-vos de mim. Jesus então respondeu, ainda hoje estaremos na casa do Pai. Valdomiro, por um gesto inconsciente, olhou para Tonico. Este, envolto em profunda emoção, deixou uma lágrima rolar pelo rosto. Valdomiro sentiu uma felicidade muito grande. Fechou os olhos e agradeceu mentalmente aos amigos espirituais por aquele momento tão maravilhoso. Terminado o comentário feito por Adalberto, um outro senhor fez uma palestra sobre um tema atual, enquanto os médios psicografavam. No final, foi feita uma vibração e em seguida a prece final. Aquela senhora simpática, que os havia recebido na entrada, aproximou-se de Tonico e entregou-lhe um papel. Ele olhou para Valdomiro e fez um gesto, como que perguntando o que era aquilo. Não sei. Leia e veja o que é, respondeu Valdomiro, também curioso. Tonico começou a ler a mensagem, que começava assim. Querido filho, que a paz de Jesus sempre o acompanhe. Sei que você está estranhando tudo, mas mantenha a serenidade, que tudo dará certo.
Sua mãe, Chloe, está muito bem, manda um carinhoso abraço e pede para que você não... Tonico continuou a ler com profunda ansiedade. Mais uma vez as lágrimas voltaram a rolar. Quando acabou de ler, olhou para Valdomiro e disse: Não compreendo. Essas pessoas não sabem nada sobre mim. Como podem falar de coisas tão pessoais da minha vida? Quis saber. De quem é essa mensagem? Indagou Valdomiro. É de meu pai. Olha, Tonico, seu pai deve ser um grande trabalhador no mundo dos espíritos e deve estar tentando ajudá-lo. Você viu? O espiritismo não é nada daquilo que você pensava, não é? Tem razão, mas como vamos ajudar o meu filho? Primeiramente, toda a família precisa vir ao centro espírita e fazer um tratamento espiritual. No caso do Zezinho, provavelmente será necessário um tratamento mais cuidadoso. Com o tempo veremos os resultados. É interessante também que vocês leiam os livros espíritas, pois esse conhecimento facilitará a solução dos problemas. Então, vamos lá na livraria comprar alguns livros? Disse Tonico entusiasmado. Calma, por enquanto você precisa somente de 2 livros. Só 2? E quais são eles? O primeiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, em que você vai se inteirar da parte religiosa. O segundo é o Livro dos Espíritos. Por meio dele você começará a entender o que é o Espiritismo em sua parte filosófica. Mais para frente, vocês deverão ler o Livro dos Médiuns, que explica como funcionam as várias espécies de mediunidade. Tudo deve ser feito com muita calma e sem pressa. Você está bem por dentro dessas coisas, hein? Brincou Tonico. É interessante. A impressão que dá ao descobrirmos o Espiritismo é que a gente perdeu muito tempo e tenta-se quase que desesperadamente tirar o atraso. Seu Adalberto explicou que essa sensação é natural, principalmente para aqueles que vêm em busca de respostas, e que isso acontece com as pessoas que estão mais ou menos preparadas ou afins, mas que logo a gente se acomoda e começa a fazer as coisas com mais naturalidade. Eu ainda estou na fase eufórica, já devorei uns 7 livros. Depois de comprarem os livros, saíram. Adalberto conversava com Fina. E então, Tonico, qual foi sua primeira impressão sobre o Espiritismo? Perguntou Adalberto. Realmente não é nada daquilo que pintam por aí. Falava já num tom mais tranquilo. Algumas pessoas falam mal por desconhecimento. No momento em que se tem um contato mais próximo, de alguma forma muda-se de opinião. É a lógica de uma doutrina que não deixa dúvidas em nada. Tudo é claro e direto. Ele até recebeu uma mensagem do pai dele, interveio Valdomiro. Que maravilha, Tonico. Tonico mostrou a mensagem para Adalberto, que leu com atenção e explicou. Seria muito bom que na próxima reunião você viesse com toda a família para iniciar os tratamentos, principalmente o seu filho. É o que Valdomiro me falou. Na próxima reunião estaremos aqui, respondeu Tonico. É isso aí, você vai conseguir. Tenha muita fé e principalmente persevere. Você não tem ideia de como o ter fé, o crer, nos traz transformações. E o plano espiritual sempre ajuda aqueles que querem realmente ser ajudados, esclareceu Adalberto. Interrompendo a conversa, Valdomiro questionou Adalberto. Desculpe interromper, mas é que eu gostaria de saber como está a Rose. O senhor tem notícias dela? Ela está se recuperando. A Fina estava dizendo que sentiu a presença dos amiguinhos da Rose lá no quarto do hospital, disse Adalberto. Puxa vida, essa turma não perde tempo. Calma, são apenas espíritos desequilibrados que precisam também de ajuda. Vamos ter de apressar o tratamento de Rose. Ela terá de fazer um esforço para vir também na próxima reunião. Assim tentaremos ajudar os amiguinhos dela também. E assim despediram-se, indo cada um para sua casa. Capítulo 8. Novamente no passado. Como acontecia todas as noites, Adalberto se desdobrou durante o sono, enquanto o corpo descansava, e foi em espírito para uma colônia de estudo. O corpo precisa descansar, mas o espírito não. Assim, Adalberto aproveitava ao máximo esses momentos tão preciosos de liberdade temporária, seja estudando ou auxiliando os mais necessitados. Chegando à colônia, no pavilhão de projeções,
sempre acompanhado de seu mentor e amigo Geraldo, acomodou-se na poltrona e aguardou a continuidade do relato sobre a vida passada de Rose, iniciada no último encontro. As imagens não tardaram a aparecer. Dom Alcântara retornou para a fazenda a cavalo. Pedro lhe contou que tinha escutado tiros na casa grande, que sua filha Marina estava morta, mas não sabia o que tinha acontecido de fato e que Jerônimo estava preso. Logo o fazendeiro ficou a par dos acontecimentos. A tragédia caiu como uma tonelada em seus ombros. Ficou sem saber o que fazer, com as mãos apoiadas na cerca, olhando o horizonte, mergulhado numa profunda tristeza. Por que? Perguntava-se. Por que Deus o castigava tanto? Primeiro sua esposa, que tanto amava, perdeu-a para ter uma filha desmiolada. Agora perde a filha querida. Os empregados, junto com os escravos, ficaram a certa distância, esperando ordens e observando. Aos poucos, o velho coronel foi se recompondo. Sua filha estava morta, aquela por quem tinha um carinho muito especial, cuja simplicidade admirava, e apesar de não concordar com algumas atitudes dela, respeitava, pois no íntimo tinha grande admiração pela filha. Sabia de sua grande capacidade intelectual e moral, sem, no entanto, poder entender como ela poderia ser sua filha, sendo ela rude, sem educação, não tendo o que ensinar. Foi-se Marina um anjo, ficou Rose uma peste. Assim pensava Dom Alcântara. Em passos lentos, dirigiu-se para o tronco onde Jerônimo estava amarrado. Parou alguns metros, olhando o ex-empregado. Este, por sua vez, nem olhou para o ex-patrão. Depois de algum tempo, o velho coronel aproximou-se de Jerônimo, agachou-se à sua frente e falou bem devagarinho, como se quisesse marcar bem as palavras. Você não tem a mínima ideia do que vou fazer com você, seu desgraçado. Jerônimo não respondeu nem se mexeu. Por fim, o velho voltou para casa, sempre acompanhado dos empregados que aguardavam ordens. Aproximou-se da mesa, onde se encontrava o corpo de Marina. Acariciou o rosto rosado e delicado da filha. Parecia que estava dormindo, tal era sua candura. Ele não conseguiu conter as lágrimas. Nunca se sentiu tão desolado, nem mesmo quando sua companheira morrera ao dar à luz Rose. Havia se sentido dessa forma. Agora parecia que estava num deserto só, sem amparo ou consolo, sem ninguém para uma palavra de estímulo. Sentia como se seu coração quisesse também parar. Fechou os olhos. Não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. A última pessoa que poderia consolá-lo estava ali, estendida e sem vida. Desde a morte de sua querida esposa, Marina era seu único apoio. Como seria sua vida, só Deus sabia, mas parecia que até ele não estava mais ali. Ficou ao lado do corpo inerte por longo tempo. Finalmente dirigiu-se a uma das escravas que cuidava da casa e perguntou por Rose. Ela está lá no quarto, respondeu a escrava chorosa. Afinal, todos gostavam muito de Marina. Ela era muito carinhosa com os escravos e sempre que podia auxiliava-os no que era possível. Em passos lentos e cansados, o velho coronel dirigiu-se para o quarto. Encontrou Rose encolhida num canto, sentada no chão, com ambas as mãos unidas na boca e com o olhar perdido no nada. Quando seu pai entrou, ela se encolheu mais ainda como um animal acuado. O velho coronel, não sabendo ainda dos fatos verdadeiros, estranhou a atitude da filha. Filhinha, não fique assim, deite na cama e descanse um pouco. Papai, quando Marina vai subir para pentear meus cabelos? Perguntou a garota confusa. Ela está demorando muito. O pai, não sabendo o que responder, sentiu grande piedade da filha, por achar que ela não estava entendendo o drama que estava ocorrendo. Tentou amenizar um pouquinho. Marina foi viajar e vai demorar para voltar. Vá para a cama e descanse. Eu queria ir com ela, papai. O lugar onde ela está é bonito. Eu quero ir. Não quero ficar mais aqui. Eu quero ficar com ela. Esse lugar aqui é muito ruim. Rose falava freneticamente, mordendo os dedos. Dom Alcântara começou a se preocupar. Pegou-a no colo e levou-a para a cama. Em seguida foi até a porta e gritou para a escrava.
ordenando que rapidamente fizesse um chá calmante e servisse a garota. Mandou alguns empregados às fazendas vizinhas informar o ocorrido. Na madrugada começaram a chegar os fazendeiros vizinhos para o enterro de Marina. Pela manhã, Dom Alcântara encontrava-se na varanda, acompanhado dos fazendeiros. Ao longe, via-se o tronco no qual estava amarrado Jerônimo. Todos eram unânimes em fazer justiça imediatamente. Uns achavam que ele deveria ser enforcado. Porém, Dom Alcântara não achava as sugestões convincentes. Era pouco para o que ele estava sentindo. Precisava ser um castigo extremo, assim pensava ele. E que castigo é esse, coronel? Perguntou Dom Felício. Não sei ainda, não tenho pressa. Só vou aplicar o castigo quando achar um que atenda aos meus anseios de vingança. Porque o senhor não queima as pernas dele, Dom Alcântara? Indagou Epaminondas, um fazendeiro novo na região que não era muito simpático aos presentes, pois até eles achavam sua crueldade excessiva. Todos o olharam com espanto. A frieza com que foi feita a sugestão era assustadora, pois ela era de arrepiar. Dom Alcântara coçou o queixo pensativo e deu um sorriso sarcástico. Gostei da ideia, falou. Um silêncio se instalou. Ninguém comentou ou apoiou a ideia. Todos ficaram surpresos. Depois de alguns minutos, Dom Felício retomou a conversa. Eu não gostaria de presenciar tal castigo. Pediria que o senhor, caso decida realmente aplicá-lo, o fizesse após o funeral. Os outros fazendeiros externaram a mesma opinião. Somente Epaminondas não se manifestou. E você, Epaminondas? Perguntou Dom Alcântara. Se o senhor não se importar, gostaria de ficar para presenciar o espetáculo, respondeu. Sádico. Pensou Dom Felício. Certo, amanhã faremos o churrasquinho, concordou Dom Alcântara. Epaminondas soltou uma gargalhada e todos olharam reprovando, pois o momento não era para algazarra. Ele, porém, continuou a se divertir com a ideia. Sádicos, pensou Dom Felício, incluindo agora Dom Alcântara. À tarde foi feito o enterro. No término, todos se despediram, dando os pêsames a Dom Alcântara. Ficou apenas Epaminondas esperando. No outro dia, bem cedo, reuniram-se junto a Jerônimo. Dom Alcântara mandou os empregados trazerem lenha. Jerônimo acompanhava tudo com medo, já imaginando o que lhe estava reservado. Tragam mais lenha rápido, gritava o fazendeiro. Jerônimo começou a se preocupar. Amarrem o safado e coloquem-no deitado no terreiro. Jerônimo começou a se debater, tentando escapar e gritando desesperadamente. Piedade, Senhor. Sei que errei, não faça isso comigo. Farei qualquer coisa para compensar o Senhor. Você não tem nada que possa compensar a perda de Marina, seu safado. Vai sentir na pele o que sinto no coração. Jerônimo foi amarrado conforme ordenado, deitado de barriga para cima com os braços abertos. Juntaram a lenha em cima das pernas dele e atearam fogo. Jerônimo berrou desesperadamente, implorando perdão. Quando o fogo atingiu por completo as pernas, ele desmaiou. Epaminondas observava tudo a uma certa distância, divertindo-se. Jogue água nele para acordá-lo, gritava. Dom Alcântara acatou a sugestão e mandou jogar água no rosto do ex-feitor para acordá-lo. Porém, não adiantou. Ele recobrou os sentidos somente por alguns segundos, voltando a desmaiar. Depois que o fogo apagou, o fazendeiro ordenou a seus empregados: peguem-no e joguem-no lá na floresta para que os bichos o comam. Esse desgraçado bem que merece. 2 empregados da fazenda, Tonhão e Beto, pegaram Jerônimo e o colocaram numa carroça, levando para a floresta. Ao chegarem lá, puseram-no no chão. Sei que o que ele fez é muito errado, mas o castigo foi muito cruel, falava Tonhão olhando o capataz agonizante. Acho que não deveríamos deixá-lo assim nesse sofrimento. Mas o que poderíamos fazer? Perguntou Beto. Não podemos cuidar dele, pois o patrão logo descobriria e com certeza iria nos castigar, se pelo menos houvesse alguém pelas redondezas para cuidar dele. Mas eu não conheço. Eu também não, disse Tonhão. Mesmo que conheçamos alguém, não iria querer cuidar do Jerônimo, para não criar desavenças com Dom Alcântara. O melhor é acabar logo com esse sofrimento.
Tonhão pegou uma faca que trazia na cintura, cortou uma veia do pescoço de Jerônimo, fazendo o sangue jorrar. Em poucos minutos, o ex-feitor estava morto. Tonhão era muito religioso, bom de coração, e aquela atitude foi muito difícil para ele, pois sabia que não podia tirar a vida de ninguém, mesmo que fosse para amenizar o sofrimento da pessoa. Mas naquelas condições, não via outra saída. Jerônimo iria sofrer muito se ficasse sozinho no meio do mato. Quando viu que Jerônimo não respirava mais, enterrou com a ajuda de Beto, tirando em seguida o chapéu de palha no que Beto acompanhou humildemente, e fizeram uma prece sincera. Senhor Pai, recebe este que acaba de nos deixar em teu seio, perdoa os seus pecados e encaminha-o pela estrada do bem. E se por acaso eu errei em tirar-lhe a vida, na esperança de amenizar o seu sofrimento, por favor, perdoa-me, pois a intenção foi a melhor possível. Beto, como era sensível, não resistiu, deixou rolar uma lágrima. Tonhão ouviu, mas não comentou, para não melindrar o amigo. Vamos embora, disse, colocando o chapéu e dirigindo-se para a carroça. Passaram-se alguns dias. Rose demonstrava em suas atitudes não estar bem. Soltava gargalhadas à toa, jogava comida no chão e não se arrumava mais. Todos falavam que ela estava louca. Seu pai não se importava muito. Na verdade, quase não via filha, pois ela o evitava ao máximo, escondendo-se quando ele aparecia. Os escravos não comentavam nada com o patrão. Certo dia, Dom Alcântara foi ver a filha e ficou horrorizado. O quarto estava todo destruído, cortinas rasgadas, móveis quebrados. Parecia ter acontecido um terremoto ali. A filha, pálida, encontrava-se estirada sem forças no colchão que estava no chão. Filhinho, o que aconteceu com você? Perguntou o pai, trazendo a filha para o seu colo. Por que você se deixou abater assim? Papai, não se preocupe comigo. Tenho muita saudade de Marina. Quero tanto vê-la. Mande alguém chamá-la, por favor. Maria, gritou o fazendeiro. Sim, patrão. Respondeu rapidamente a escrava que cuidava da casa e estava na escada só esperando. Mande o Tonhão até a cidade buscar um médico rápido. Sim, patrão. E saiu correndo escada abaixo. Algumas horas depois o médico chegou e foi direto para o quarto de Rose. Examinou e deixou uma receita e alguns remédios, recomendando que fosse feita uma boa limpeza no quarto e que o deixassem bem arejado. Porém o socorro chegou tarde. Naquela mesma noite, Rose, que estava muito debilitada por não se alimentar, desencarnou. 2 espíritos de aspectos sombrios estavam esperando por aquele momento. Quando Josafá e a escrava foram assassinados, eles foram recebidos por espíritos das sombras, que os esclareceram da nova situação. Em pouco tempo, eles já estavam acompanhando Rose, e compreendendo toda a sua maldade, passaram a obsediá-la. Presenciaram o sofrimento de Jerônimo e foram ao seu encontro apenas para fazer dele um escravo. Porém, ele ficou com a ideia fixa nas queimaduras das pernas e não conseguia ficar em pé. Em pouco tempo, devido à sua forte mentalização, acabou ficando sem as pernas. Josafá esperava que fosse por pouco tempo, por isso manteve-o por perto. Josafá, espírito inteligente, logo compreendeu os mecanismos do mundo dos espíritos e dominava com habilidade a manipulação de fluidos, tendo assim uma forte influência sobre as pessoas. Até mesmo a morte de Rose aconteceu por influência dele. Obsediando-a intensamente, aproveitando sua baixa vibração e sua consciência que a acusava do ocorrido, para ele foi fácil subjugá-la. Agindo constantemente no pensamento da garota, não dando trégua, conseguiu seu intento, levando-a a ficar muito doente e, consequentemente, à morte. Agora estava frente a frente. Só precisava esperar que Rose compreendesse seu novo estado. Porém, Josafá não contava com um detalhe: a presença de Marina, acompanhada de mais 2 espíritos de luz que também estavam ali para auxiliar Rose. Marina, espírito bom, foi amplamente amparada quando desencarnou. Compreendeu logo sua situação e preocupou-se com sua irmã. Solicitou aos seus superiores permissão para ir auxiliá-la. Obteve com ressalvas, pois os seus amigos alertaram de que seria inútil naquele momento qualquer auxílio.
Mesmo assim, Marina quis tentar e com ela foram 2 espíritos para ajudá-la. Quando Josafá viu Marina, esbravejou com ódio. O que você faz aqui? Não permitirei que se aproximem de Rose. Agora ela me pertence, gritou ele irritado. Ninguém pertence a ninguém, respondeu Marina com voz meiga e carinhosa. Somos todos filhos de Deus, portanto somos todos irmãos. Viemos para auxiliar nossa irmãzinha, e se você desejar, poderá vir conosco também. Não permitirei que levem esta monstrinha com vocês. Ela merece ser castigada pelo que fez. Desculpe, Josafá. Infelizmente, você não poderá impedir que levemos Rose conosco. E volto a dizer-lhe, gostaria muito que você e sua amiga viessem conosco. Ninguém irá com vocês, nem eu nem Joaninha, respondeu Josafá. Você não quer vir conosco, Joaninha? Perguntou Marina diretamente à moça que ficava sempre atrás de Josafá. Ela, porém, só olhou para Josafá e balançou a cabeça negativamente. Marina, juntamente com os companheiros, envolveram Rose numa nuvem de fluidos e aos poucos foram desaparecendo. Não adianta levá-la, estarei sempre à espreita. Um dia eu pegarei este monstro e aí ela será minha, gritou Josafá com os punhos cerrados, esmurrando o ar. Nesse instante acabou a narrativa e Adalberto olhou para Geraldo como que dizendo: que situação, hein? E Josafá, Jerônimo e Joaninha permaneceram juntos por todo esse tempo. Jerônimo nunca mais conseguiu reaver suas pernas, em virtude da sua fixação mental, e porque Josafá se o mantinha para que ficassem juntos para se vingar. Um dia descobriram o paradeiro de Rose, quando ela foi para aquele casarão, que no passado tinha sido a sede da fazenda, e foram se juntar a ela, dando assim continuidade à vingança, esclareceu Geraldo. E quanto a Rose, o que aconteceu com ela? Perguntou Adalberto. Marina tentou por todos os meios mantê-la no pronto-socorro do plano espiritual, depois de tratá-la, mas Rose, na sua rebeldia, não quis ficar, preferindo caminhar sozinha, até que foi parar no umbral, envolvendo-se com espíritos sofredores, sofrendo muito e por muito tempo, até que se arrependeu e pediu ajuda a Marina, que novamente a socorreu. Na verdade, esse tempo no umbral foi muito importante para Rose, pois ela meditou muito sobre tudo o que havia feito, tanto encarnada quanto desencarnada, e compreendeu o mecanismo da espiritualidade. Depois de ser socorrida por Marina e ter de se readaptar à colônia, pediu ajuda da irmã para tentarem ajudar Josafá, Jerônimo e Joaninha, mas não conseguiram nada, pois os 3 estavam envolvidos em baixíssimas vibrações, tanto é que nem conseguiram reconhecer Rose como espírito naquele momento. Muito bem, vamos ver o que conseguimos resolver nesse caso, disse Adalberto, voltando em seguida ao seu corpo físico, pois já era quase o horário de despertar. Capítulo 9. O tratamento. Na semana seguinte, Tonico levou a esposa e o filho ao centro espírita. Já havia combinado com Valdomiro na padaria de se encontrarem na porta do centro. Não teve problemas para convencer a esposa a ir, mas o filho ofereceu uma certa resistência, não propriamente de sua parte, mas pelas companhias invisíveis que estavam com ele, pois para elas não havia interesse algum naquele tratamento. Pelo contrário, se pudessem evitar, o fariam por todos os meios. Porém, não eram somente os companheiros infelizes que estavam ali. Estava também o pai de Tonico, que com sua presença conseguiu desfazer a resistência do grupo. Assim, os companheiros infelizes não puderam evitar que o garoto fosse ao centro espírita. Adalberto chegou primeiro que Valdomiro. Depois de estacionar o carro, seguiu para a entrada do centro junto com Rose, que estava hospedado em sua casa desde que saíra do hospital. Adalberto, avistando Tonico, foi cumprimentá-lo. Boa noite, Tonico, como tem passado? Muito bem, seu Adalberto. Tirando os pepinos e os abacaxis, está tudo perfeito. Riram. Esta é minha esposa Mariazinha, e este é meu filho José, o Zezinho. Ah, que ótimo que vocês vieram, disse Adalberto, depois de cumprimentar os 2. Espero que possam ajudá-los. Agradecemos pela sua bondade, respondeu Mariazinha timidamente. Ele respondeu com um sorriso amigável
e foi entrando no centro com Rose. Na porta ele voltou-se para Tonico e perguntou: Vocês estão esperando o Valdomiro? Estamos sim, respondeu Tonico. Ótimo, mas se quiserem entrar e se acomodar, não tem problema nenhum. Obrigado, Sr. Adalberto. Vamos esperar mais um pouquinho aqui fora. Pessoa simpática este senhor, não é, Tonico? Comentou Mariazinha. É verdade, ele é o presidente do centro espírita. Tonico, você não acha que o pastor Tadeu vai achar ruim de a gente ter vindo a um centro espírita? Perguntou Mariazinha preocupada. Achar ruim? Ele pode até achar, mas quem decide o que fazer somos nós. Afinal, estamos aqui para tentar encontrar uma solução para o problema do Zezinho. Já que ele não tem resposta para os nossos problemas, temos de buscá-la em outros lugares. E depois daquela mensagem espiritual do meu pai, não tenho mais nenhuma dúvida de que aqui iremos ser auxiliados. Só quero ver o falatório dos irmãos lá da igreja. Quando souberem que viemos a um centro espírita, disse Mariazinha antevendo o escândalo. Nisso, chegou Valdomiro, um pouco cansado, pois tinha vindo a pé, e a distância da sua casa ao centro não era pequena. Oi, companheirão, disse Tonico, dando um abraço em seu amigo. Aqui estamos nós. Estou feliz de ver a família aqui unida. Tenho orgulho de tê-los como amigos, disse Valdomiro emocionado. Você é um grande bajulador, disse Mariazinha brincando. Vocês viram se seu Adalberto chegou? Perguntou Valdomiro. Chegou sim, já está lá dentro, respondeu Tonico. Você viu se havia mais alguém com ele? Tinha sim. Uma garota? É. Tonico e Mariazinha se olharam e sorriram. Quer dizer que o coração do rapaz está enamorado, brincou Tonico. Pare com isso, disse Valdomiro encabulado, emendando para disfarçar. Vamos entrar? Lá dentro, Adalberto, vendo-os entrar, veio ao encontro deles e recomendou que fossem direto para a salinha de entrevistas, onde um médium iria analisar o caso de cada um e recomendar o tratamento ideal. Depois da entrevista, o óbvio se confirmou. Tonico e Mariazinha fariam um tratamento espiritual simples, porém Zezinho, além do tratamento espiritual, seria atendido pela equipe de desobsessão, pois tinha angariado companheiros muito infelizes, desconhecedores das verdades evangélicas e que seriam orientados nessa reunião. Às vezes, o simples fato de seguir uma religião não é o suficiente. O lar, apesar de muitos desconhecerem, é o verdadeiro templo. Pensamentos e atitudes devem ser vigiados, bem que Jesus nos aconselhou muito tempo atrás, orai e vigiai, verdades pouco seguidas, trazendo infelicidade e tragédias para o seio da família. O médico que entrevistou Tonico recomendou que fizesse o evangelho no lar, pois esta prática iria ajudar muito no tratamento. Tonico e Mariazinha gostaram da ideia e pretendiam colocá-la em prática com a ajuda de Adalberto, que se prontificou a auxiliá-los nas primeiras semanas. Depois da reunião, encontraram-se todos na livraria, Adalberto, Rose, Tonico, Mariazinha e Zezinho, menos Valdomiro, que conversava com Fina sobre os vários tipos de mediunidade existentes. Rose já estava a par dos fatos. Adalberto explicou-lhe por alto os acontecimentos que ocorreram naquela encarnação tão conturbada, em que ela, por desconhecimento, tinha conquistado 3 ferrenhos perseguidores. Agora era preciso fazer a reconciliação para que a vida continuasse com naturalidade, buscar o aperfeiçoamento de todos, porque é assim que evoluímos, um ajudando o outro. Seu Adalberto, será que conseguiremos sensibilizar Josafá? Ele me parece estar tão endurecido. Tenho muito medo de que ele não me perdoe, dizia Rosa entristecida. Por mais duro que seja o coração, sempre é possível encontrar uma bresta, e por aí vamos tentar fazê-lo entender que a vingança não leva a nada e que perdoar é mais gratificante. E depois, Josafá já está há muito tempo nessa situação infeliz. Acredito que não será difícil convencê-lo, mesmo porque ele é um espírito inteligente e compreenderá nossos argumentos. Deus te ouça, disse Rose num suspiro, com uma pontinha de preocupação. Nisso entrou Valdomiro todo sorridente. Oi, gente, como estão todos? Perguntou alegre,
porém ao ver a carinha triste de Rose, o sorriso que trazia estampado se apagou. O que aconteceu? Pensei que estivesse tudo bem. Você saiu do hospital, está hospedada melhor do que ninguém, já está bem. Porque essa carinha de tristeza? Ela está preocupada com Josafá. Acha que ele não poderá perdoá-la pelo que aconteceu? Explicou Adalberto. Mas pelo que entendi, quem sofreu mais foi o Jerônimo. Esse sim poderá dar preocupações. Valdomiro foi falando e inconscientemente pegou na mão de Rose com carinho. Os olhos de ambos se encontraram com ternura. Não foi preciso palavras. Por alguns momentos ficaram parados ali, um olhando para o outro como que hipnotizados pelo amor. Aquele instante mágico, segundos apenas, parecia eterno. Essa é a magia do tempo que só o amor puro é capaz de realizar. Suas almas se afinaram, se reencontraram como duas notas musicais, formando uma bela melodia. Como a realidade é outra e não de sonhos, Adalberto deu uma pigarreada acordando os dois jovens do transe. Disfarçaram e, encabolados, tentaram voltar à normalidade. Como você estava falando, Adalberto deu uma paradinha de propósito. Jerônimo é o que menos me preocupa. Ele aceitará qualquer situação que seja melhor que a atual. Josafá irá questionar tudo. Não será fácil convencê-lo. Quando iremos saber realmente? Quis saber Valdomiro. Precisamos ir ao casarão. Lá faremos uma reunião para esclarecermos. Tentarei então o contato com os três e vamos ver se conseguimos convencê-los a virem ao centro. Se conseguirmos, eles darão comunicação e, se possível, serão doutrinados. Voltar ao casarão. Rose se espantou com a ideia. Não se preocupe, estaremos acompanhados de espíritos amigos que irão nos auxiliar. Pode ser, mas que dá arrepios isso dá, falou Rose preocupada. Também não fico à vontade naquela casa, disse Valdomiro. Vamos só marcar um dia. Precisamos combinar com Fina, para que ela vá com a gente, completou Adalberto. Na saída, Valdomiro tomou coragem, se aproximou de Rose e perguntou: não quer dar uma voltinha? Depois eu a levo para casa. Eu gostaria, falou Rose entusiasmada. Vejam se não ficam até tarde na rua, hein? Disse Adalberto. Os dois riram e saíram. Capítulo 10. O encontro no casarão. A data combinada para fazer a reunião no casarão foi o sábado seguinte, e seria à noite. Valdomiro e Rose não gostaram a princípio, porém não falaram nada, pois Adalberto deveria ter um bom motivo para ter escolhido aquela data, e como era em benefício da jovem, preferiram acatar sem qualquer comentário. No sábado, bem antes do horário programado para irem ao casarão, Valdomiro já estava na casa de Adalberto. Todos sabiam o motivo de tanto entusiasmo, que era ficar perto de Rose. Ficaram os dois conversando na varanda. Quando faltava pouco para o horário combinado, Adalberto saiu e falou: vamos indo, no caminho passaremos na casa de Fina. Ao chegarem no casarão, por volta das 19 horas, o sol já estava quase desaparecendo, iluminando com uma beleza monumental as nuvens, proporcionando um espetáculo fantástico que só a natureza pode nos oferecer. Adalberto fez questão de dar uma paradinha, olhar para as nuvens e dar um suspiro de felicidade, elevando o pensamento, agradecendo pela oportunidade de poder presenciar aquela maravilha. Que lindo, não é, seu Adalberto? Falou Valdomiro, também admirando os raios solares banhando as nuvens. Sim, é maravilhoso, respondeu simplesmente o senhor. Poderia ficar horas admirando, que não me cansaria. Valdomiro concordou com um sorriso e saiu da porta do carro, porque Rose e Fina já estavam ficando incomodados com a demora. Desceram todos do carro e se dirigiram para o casarão. Rose estava visivelmente preocupada. Desde que tinha saído daquela casa, não tinha retornado mais e não sabia como se comportar e agir. Com certeza, Jerônimo, Josafá e Joaninha estavam lá dentro, e ela não saberia a reação deles quando entrasse na casa. Com receio, foi ficando para trás, torcendo a blusa que tinha nas mãos e com os olhos lacrimejantes e apavorados. Valdomiro notou o drama da garota e chamou por Adalberto, que voltou e abraçou Rose com carinho.
Não tem nada com que se preocupar, querida. Com nossa presença, eles não poderão fazer nada. Mantenha o pensamento elevado, pense em Jesus que tudo dará certo. Não estamos sós. Bons companheiros do plano espiritual estão conosco e nos ajudarão no que for necessário. Confie e ore. Está bem, desculpe, respondeu Rose. Entraram devagarinho. Valdomiro foi até a caixa de luz ligar a chave geral. A casa estava limpa, pois Adalberto havia providenciado a limpeza logo depois que Rose foi retirada dali. Mas como tinha ficado algum tempo fechada, persistia um cheiro desagradável. Fina procurou abrir as janelas e a corrente de ar se encarregou de purificar o ambiente, tornando-o mais respirável. De imediato não se notava nada. Adalberto não conseguia ver nenhum dos espíritos, mas sentia a presença deles. Estavam na casa, provavelmente no andar de cima. É muita ousadia, dizia Josafá com ódio, batendo com sua varinha contra a mão. Como eles têm coragem de vir até aqui? Dá vontade de torcer o pescoço daquela idiota. Tenha calma, tentou recomendar Joaninha, mas foi interrompida. Cale a boca. Não me interessa a sua opinião. Se não fosse aquele velhote, bem que eu ia lá dar umas varetadas naquela cínica. O que você acha que vieram fazer aqui? Perguntou Jerônimo sentado no chão. Josafá olhou com ironia o companheiro aleijado e deu uma gargalhada. Eles vieram aqui para nos provocar, mas não deixarei que levem a melhor. Estranho, estou sentindo tonteira. Que droga está acontecendo comigo? Eu também estou tonta, disse Joaninha, sentando-se na cama. Espíritos de luz que acompanhavam Adalberto já estavam no quarto, preparando os 3 espíritos rebeldes, pois eles seriam convidados a participar da reunião. Na sala, todos já estavam acomodados. Adalberto fez a abertura da reunião e pediu que Fina fizesse uma prece, no que foi atendido prontamente. Deus Pai, falava ela com profundo recolhimento e meditação. Agradecemos a oportunidade de poder servi-lo, de estarmos encarnados, resgatando nossos débitos e também de poder ajudar irmãos menos esclarecidos. Temos consciência do compromisso de nossa missão como médios e sabemos que isso não é um privilégio, mas sim uma oportunidade de resgatar nossos débitos perante vós. Dai-nos forças para alcançarmos nossos propósitos imediatos e os que estão por vir. Enviai vossos mensageiros para nos auxiliar, se isso for do nosso merecimento. Humildes e servidores, faremos o máximo que está ao nosso alcance para atingir os propósitos almejados. Graças. Valdomiro abre o Evangelho e aleatoriamente lê a mensagem. Pediu Adalberto. Sim, senhor. Respondeu o rapaz, abrindo o livro e surpreso. Leu a mensagem. Os inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea. E do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e se tornará bom. Sabe também que... Valdomiro leu o texto emocionado e transmitiu emoção a todos. A lição veio mesmo a calhar, disse Adalberto. Temos aqui um caso de vingança vinda do passado, em que o ódio tem predominado, endurecendo corações, não permitindo a entrada de luz e, consequentemente, de amor. Mas, como disse a mensagem, não existe coração tão perverso que não seja tocado por bons sentimentos. Assim podemos dizer que ninguém é mau e que a bondade é uma semente que ainda está dormente nesses corações e de uma hora para outra pode desabrochar, mudando o trajeto desses espíritos, antes envoltos nas trevas, agora iluminados, pois esse é o desejo do Pai, pois enquanto estivermos no caminho da ignorância, estaremos estacionados na evolução. No momento em que passamos a praticar a caridade, retomamos o caminho para o alto. Perdoar é um dos mais sublimes atos de caridade, porque aquele que carrega ódio no coração sofre muito, não conhece a felicidade, e só a caridade é capaz de proporcionar a verdadeira felicidade. Jerônimo e Joaninha, que estavam acomodados na sala,
apesar de levemente atordoados, tinham consciência do que estava ocorrendo e ficaram emocionados com as palavras de Adalberto. Não eram espíritos ruins, apenas eram vítimas das circunstâncias, influenciados pelo poder de persuasão de Josafá, que não permitia qualquer iniciativa, tornando-os quase que escravos. Josafá, por sua vez, continuava irredutível. Olhava com ar zombeteiro de provocação para Adalberto. Os espíritos de luz, vendo que seria difícil convencê-lo naquele momento, tornaram-se visíveis aos três. Um deles aproximou-se de Josafá de forma carinhosa e abraçou sem sofrer resistência, fazendo-o adormecer. Em seguida, pediu a Adalberto que encerrasse a reunião, pois os três seriam levados ao centro para tentarem lá a doutrinação deles. Às segundas-feiras, havia sempre reuniões de desobsessão, em que espíritos eram esclarecidos da sua nova situação e, se possível, doutrinados e socorridos. Estavam todos presentes na reunião. Adalberto fez a abertura com uma prece e em seguida um dos presentes leu uma passagem de o Evangelho segundo o Espiritismo que diz: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Depois de meditarem sobre o ensinamento do perdão, deram início às comunicações. Josafá, Jerônimo e Joaninha estavam dormindo no quarto no plano espiritual, logo acima do salão onde acontecia a reunião. Quando os trabalhos de incorporação começaram, eles foram levados para lá, ainda meio atordoados. Josafá estava sempre acompanhado por um mentor, que se mantinha abraçado a ele. Quando chegaram, o espírito de luz fez com que ele despertasse do torpor em que se encontrava e falou-lhe com muito carinho, pedindo que se aproximasse de Fina para que ela lhe permitisse uma incorporação. Josafá não pôde recusar. Tamanho era o bem-estar que aquele espírito lhe proporcionava, que tocou seu espírito rebelde. Ele se aproximou de Fina, que já estava em transe, e ficou ao seu lado. Fale, irmão, disse o espírito de luz. Abra o seu coração. Não entendo o que está acontecendo, disse Josafá, espantando-se ao ver a médium repetir suas palavras. Continue, irmão. Você está entre amigos, incentivou Adalberto. Amigos? Não sei do senhor, porque tenho muito respeito, mas nunca serei amigo desta trapaceira. Quero mesmo que ela derreta no fogo do inferno, bradou Josafá com ódio, apontando para Rose. Compreendemos sua revolta, disse Adalberto, mas Rose já sofreu muito e hoje compreende que o ódio não leva a nada. Ela sabe também que ele fez maldades num passado já distante e hoje pede que você a perdoe. Perdoar? O senhor está delirando, jamais a perdoarei. Tenho certeza de que Jerônimo a perdoaria. E ele foi o que mais sofreu, até mais do que você, pois foi ele quem teve as pernas queimadas em consequência da fragilidade de Rose. Você sofreu um castigo injusto, foi morto em consequência disso. Mas lembre-se de que nada nos acontece por acaso. Jerônimo está cansado de se arrastar. Vamos liberá-lo para poder caminhar novamente. Como o senhor sabe dessas coisas? Elas aconteceram há muito tempo, disse Josafá, olhando para Jerônimo. Este traste não vai andar nunca mais. Libere-o simplesmente. O resto nós faremos, pediu Adalberto tentando convencê-lo. Por mim tudo bem, já estou cheio de tê-lo por perto mesmo. Não querendo abusar da sua bondade, pediria que liberasse também a Joaninha. Não, assim já é demais. Ela ficará comigo. Está bem, voltemos então ao caso de Rose. Se você perdoá-la, poderá acompanhar os irmãos a esferas mais elevadas, onde será atendido com muito amor, e no futuro poderá até estudar. Você irá se sentir muito melhor que agora. Perdoe para sentir-se melhor. Já ouviu falar de lugares que dizem ser maravilhosos? Josafá já demonstrava um certo cansaço, inclinado a aceitar o convite, mas sempre achei que eu não seria digno desses lugares, pois sou muito ignorante, estúpido e negro ainda por cima. Com certeza não iriam me aceitar lá. Todos somos dignos desses lugares. Você só precisa se arrepender dos seus erros e perdoar aqueles que você acha que são seus inimigos, pois na verdade não temos inimigos,
Somos todos irmãos. Perdoe e comece uma nova trilha na sua existência, disse Adalberto com muito carinho, o que foi suficiente para minar as forças do espírito rebelde. Nesse instante, o espírito de luz que estava ao lado de Josafá abraçou com carinho. Josafá olhou para ele e chorou como criança, pois naquele momento pôde reconhecer o espírito que estivera sempre ali. Era sua mãe. Numa fração de minutos, recordou o tempo em que estiveram juntos na encarnação passada, quando ele era apenas um rapazola e estava frente a um futuro não muito promissor, que era a vida de escravo, e sua mãe lhe falava com carinho da necessidade de resignação, de não cultivar o ódio e de buscar sempre ser amigo de todos. Perdoe-me, mãe, pediu Josafá em prantos nos braços de sua mãe. Por ter sido mal, por tanto tempo, perdoe-me. Eu não tenho que lhe perdoar, querido. Você é que precisa perdoar para poder se libertar deste peso que está carregando por tanto tempo. Perdoe Rose para irmos a um lugar maravilhoso, onde sempre o quis levar. Está bem, mãezinha? Perdoo Rose e quero tê-la como amiga. Naquele instante o ambiente se transformou. Do teto começaram a cair pétalas de flores perfumando o ambiente. Raios de luz maravilhosos vinham do teto, de uma fonte desconhecida, demonstrando que a espiritualidade se rejubilava com o acontecido. Havia festa no céu. Josafá, Jerônimo e Joaninha adormeceram e foram levados com facilidade para um posto de socorro espiritual. Adalberto acompanhou tudo, admirando o mecanismo espiritual e dando graças novamente, pois naquele momento mais uma corrente de ódio havia se rompido, dando lugar à fraternidade, e mais corações poderiam usufruir das benesses do bem e da caridade. Rose, envolta em muita emoção, estava chorando, só que dessa vez não era de medo, e sim de felicidade inexplicável e maravilhosa, sentimento tão bom e tão pouco experimentado. Estava aliviada, como se um fardo houvesse sido retirado de seus ombros, sentindo que realmente havia sido perdoada. Vamos dar graças a Deus por tudo ter dado certo, disse Adalberto. Vamos orar para que nossos irmãos possam se adaptar o mais breve possível na nova trilha que sabiamente escolheram nesta noite, e que de agora em diante eles possam transformar o ódio que tinham em seus corações em virtudes elevadas, alcançar benefícios para si e para todos aqueles que com eles tiveram contato, e que Deus, nosso Pai, os ilumine graças. Todos acompanharam a prece mentalmente, e quando terminou, retiraram-se do salão. Já fora do centro, Valdomiro abraçou Rose com carinho. Ela encostou sua cabeça no ombro do rapaz e seguiram juntos para casa. No dia seguinte, Rosália saiu para dar sua costumeira varrida no quintal. Estava distraída quando, de repente, olhou para o casarão e estranhou, pois ele estava diferente. Não sabia como. Antes não gostava de olhar para ele porque sentia como se uma nuvem escura o envolvesse, transmitindo sensações ruins. Mas agora estava diferente. Com o sol iluminando o todo, as plantas estavam mais vivas e não havia mais aquele ambiente ruim envolvendo. Simplesmente estava lindo como nunca. Rosália ficou ali parada por alguns minutos, admirando a casa. Nunca havia notado os detalhes, que só agora lhe pareciam visíveis. Matilde estava saindo quando viu sua vizinha. Não gostou de encontrá-la, mas mudou de opinião quando notou que ela estava parada, como que hipnotizada, olhando para o casarão. Aproximou-se do muro que separava as duas casas e chamou. Dona Rosália? Algum problema? Perguntou. Não, não, disse ela, se assustando. Está tudo diferente. A senhora viu como o casarão está diferente. Só nesse instante, Matilde prestou atenção ao casarão e também ficou admirada com o novo visual. O que a senhora acha que aconteceu? Perguntou Rosália. Acho que vieram fazer alguma reunião espírita, pois no sábado à noite vi seu Adalberto e alguns colegas do centro entrarem junto com a Rose no casarão, esclareceu Matilde, que também frequentava o centro espírita. Cruz credo, deve ser macumba. Não é. Uma das pessoas que esteve aí eu conheço. É o senhor Adalberto. Ele é dirigente do centro espírita.
Pessoa boa ajuda muita gente que está necessitada. Acredito que vieram ajudar os espíritos que estavam nessa casa, e pelo que estamos vendo hoje, tenho certeza de que conseguiram. A senhora quer me dizer que tinha espíritos naquela casa e que eram eles que assustavam as pessoas? Sim, a solução do problema seria uma boa notícia para começarmos o dia, não é? Disse Matilde saindo e sorrindo. Rosália continuou parada. Sua cabeça não conseguia assimilar aquelas novidades, mas teve um pensamento interessante. Pediria o endereço do centro espírita à sua vizinha, iria lá conhecer. Quem sabe alguma coisa boa aconteceria em sua vida. Com esses pensamentos, continuou a varrer o quintal e começou a cantarolar. Pelos olhos do corpo, não poderíamos ver o que estava acontecendo naquele momento, mas pelos olhos do espírito ficaríamos emocionados em ver o espírito protetor de Rosália chorando de felicidade por aquela iniciativa de sua protegida. Havia muito tempo ele esperava por aquela atitude. Quem sabe agora Rosália colocaria algumas coisas boas em sua cabecinha e tomaria um bom rumo na sua vida. Capítulo 11. E tudo acabou bem. Tempos depois, no final de uma das reuniões do centro espírita, encontraram-se todos no salãozinho que ficava nos fundos. Parece que temos grandes novidades acontecendo, não é, seu Valdomiro? Perguntou Adalberto em tom de brincadeira. Além da melhora considerável de Rose, a família do Tonico está bem melhor, graças a Deus. Queremos agradecer imensamente o auxílio que recebemos de vocês, disse Tonico em tom cerimonioso. Seu Adalberto, Valdomiro, Fina e todos aqui do centro, que modificaram radicalmente nossas vidas, é impressionante as melhorias que sentimos nesses últimos meses. Vamos ser eternamente gratos. O que fizemos, Tonico, disse Adalberto, não foi mais que nossa obrigação. E depois nós nos beneficiamos também com sua melhora, pois ajudando as pessoas estamos nos ajudando também. É assim que funciona a fraternidade. É assim que construiremos um mundo melhor. É assim também que evoluímos, objetivo principal da nossa existência. Portanto, não se preocupe em agradecer ou pagar. Seu pagamento será o benefício que você fará a outros irmãos, ajudando-os sem esperar recompensas, ajudando sempre, quanto mais melhor. Mesmo assim, como não temos o conhecimento que o Senhor tem, vamos ficar agradecidos por enquanto, até estarmos prontos para sermos úteis aos outros, respondeu Tonico, visivelmente emocionado. Vocês já estão prontos para ser úteis, elucidou Adalberto. Todos nós, desde o momento em que fomos fecundados no ventre de nossa mãe, já nos tornamos úteis, ou seja, antes de nascermos já começamos a ser úteis. E assim vai vida fora. Depende apenas de nós sermos mais ou menos úteis. Como podemos ser úteis antes mesmo de nascer? Quis saber Valdomiro. Raciocine, Valdomiro. No momento em que uma mulher fica grávida, ela tem de tomar determinados cuidados, tem de rever atitudes, eliminar vícios para ajudar o bebê e, consequentemente, a si mesma. Assim, quando somos fecundados, já começamos a ajudar, indiretamente. Mas voltando ao assunto, você não tem uma novidade para nos contar? Perguntou Adalberto sorridente. Temos sim. Eu e Rose marcamos nosso noivado, disse Valdomiro, olhando com carinho para Rose, e pretendemos nos casar o mais breve possível. Todos bateram palmas de alegria e foram abraçar os jovens. Assim, uma obsessão chegou ao fim. Para isso, além do trabalho espiritual, foi fundamental a colaboração de Rose, que rezou muito e modificou seu campo mental, evitando fazer queixas, ficar triste e afastando todo tipo de pensamento negativo. Assim, o que inicialmente era um problema serviu para formar um novo grupo de pessoas repleto de paz, que com certeza conseguiria muitos outros bons resultados. Rose havia voltado a morar no casarão, depois de providenciar sua restauração. O prédio havia de fato recuperado toda a beleza de outrora. Foi transformado em um orfanato, pois era muito grande e poderia abrigar muitas crianças. Rose fora uma criança mimada e não dera valor a nada, por isso pretendia agora recuperar o tempo perdido e trabalhar em auxílio aos carentes.
Numa visita de surpresa, Adalberto encontrou Rose e Valdomiro cuidando do jardim. E aí, como está o casal? Pelo que estou vendo, parece que os dois gostam de cuidar da terra. Bom dia, seu Adalberto, falou Valdomiro. Mexer com a terra, além de ser uma boa terapia, ajuda a descarregar as tensões do dia a dia. Concordo plenamente, disse Adalberto dirigindo-se a Rose, que colocava uma estaca para segurar uma muda de rosas e elogiou. Que bom, Rose! Foi uma ótima ideia transformar o casarão em orfanato, mas como fará para sustentar isso tudo? Perguntou curioso. Rose levantou-se, colocando as mãos na cintura, forçando o corpo para trás, pois havia ficado muito tempo agachada. Olhou pensativo o horizonte, como que relembrando o passado em busca de resposta. Penso que o dinheiro que vem às nossas mãos não deve servir apenas para o nosso uso, seu Adalberto. Falou com tranquilidade. Graças a Deus, meus pais me deixaram bem financeiramente. As empresas estão sólidas. Meus tios as administram bem e poderão auxiliar-me nesse projeto, pois são pessoas que visam também um mundo melhor e sei o que pensam, pois costumam falar. De que adianta o dinheiro se quando saímos para o trabalho ou ao passeio, encontramos crianças em faróis pedindo esmolas e sentimos medo ao saber que a qualquer momento poderemos ser assaltados por uma dessas crianças que se tornaram marginais. Portanto, eles ficarão felizes com a causa que abraçamos. Eu faço uma parte colocando a mão na massa e eles fazem a deles, ajudando-me a sustentá-la, cada um fazendo a parcela que lhe cabe. Ótimo! Quem dera todos pensassem assim. Iríamos passar logo de mundo de expiação para um mundo de regeneração, filosofou Adalberto feliz. Como é que é? Perguntou Valdomiro. Acontece que vivemos em um mundo de expiação e provas, onde somos obrigados a conviver com misérias, crimes e todo tipo de desajuste da sociedade. Local perfeito para nos aperfeiçoarmos, mas como somos espíritos em evolução, um dia venceremos todas essas fraquezas, e então o amor, a fraternidade e a benevolência imperarão, e a Terra será um planeta feliz. Planeta feliz? Quem me dera estar nele? Exclamou Valdomiro. Tudo depende de você mesmo, só precisa fazer por merecer, concluiu Adalberto. Anos mais tarde, encontramos Rose no pátio do casarão, brincando com as crianças. A manhã estava clara, era primavera, e o jardim estava todo florido. Paraíso para as borboletas, beija-flores e todo tipo de ser vivo que possa usufruir das flores. O ruído das vozes e risos das crianças soavam como melodia. Valdomiro, da sacada, tudo observava feliz, e intimamente agradecia a Deus por fazer parte daquela obra assistencial em que ele era parte importante. Sua mente voltou ao passado, relembrando quando o amigo Adalberto falou de um mundo feliz. Perguntou-se se aquelas crianças já seriam as herdeiras do novo mundo. Rose e Valdomiro já podiam se considerar uma família, pois além das crianças que o lar adotara, Rose já levava no ventre 2 seres, que outrora foram seus companheiros de infortúnio e tragédias, mas que graças ao auxílio dos amigos espirituais, Josafá e Jerônimo combinaram de vir como irmãos consanguíneos, filhos de Rose e Valdomiro. Dentro desse programa estava prevista também a vinda de Joaninha. Assim, o amor tudo corrigirá, levando todos os seres herdeiros do novo mundo, um mundo em que a felicidade realmente existirá. Final.